Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vou meditar o estudo na divina vontade. Mística Cidade de Deus. Estudo 57. Então é muito lindo, né? A Nossa Senhora ali, aquele momento que é muito novinha, né? Com 3 aninhos foi colocada no templo. Então eu fiquei imaginando, porque hoje assim você não consegue nem dimensionar, porque assim eles tratavam pela descrição, né? Eles tratavam elas com uma maturidade, mas é como uma criancinha de 3 anos entrando numa escola infantil, no maternal, sabe? Na turma de maternal, né? É muito novinha, 3 aninhos, mas os comportamentos dela, a maturidade espiritual dela é muito grande. Então eu fiquei encantada, porque eu tenho uma sobrinha
que ele vai fazer 3 anos, é muito bebê. E como eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles acolhiam crianças tão bebê assim, né, para ficar ali, cada um já tinha meio que uma independência, né? Era muito novinha mesmo. Então a gente fica assim, meu Deus do céu, é brincadeira, né? Que entrega, né? Que foi a graça de Deus mesmo também para Joaquim e Ana. Foi a graça, foi Deus, tudo é ação da graça. É Deus que deu força também para eles desapegar, né? E cumprir aquilo que prometeram, que era consagrar ela. Mas é muito novinha, não dá para imaginar uma coisa dessa. É muito novinha, 3 aninhos, bebezinha ainda, né? E ela, mas ela numa maturidade tão grande, né? Tão linda a alma da Nossa Senhora, né? E aí ela entra e beija o chão. E assim, que eu achei bonito que foi falado no estudo, né? Porque ela reconhecendo a caridade, o amor de Deus em tudo. O amor de Deus no templo, o amor de Deus em colocar ela lá, o amor de Deus na oportunidade que ela estava vivendo, o amor de Deus das pessoas que ia compartilhar a vida com elas, as outras meninas, as superioras, os sacerdotes. Então ela beijando aquele lugar assim, ela é sagrado, né? Então reconhecendo que, sabendo que é Deus que proveu para ela, é Deus que a colocou ali, né? Deus que proporcionou para ela aquele momento. Então é muito lindo. E, e ela já pedindo, né? Eu achei também muito incrível, né? Os anjos dela, porque Nossa Senhora tinha muitos anjos, né? 1.000 anjos auxiliando ela. Então ela vai e pede para os anjos para cuidar do, para consolar os pais dela, que já eram mais velhos também e que, Nossa Senhora, deixar uma coisinha dessa não é fácil não. Deixar um ser desse não é fácil, né? Imagina a quantos paraísos que eles não experimentavam, né? Na convivência ali com ela. Mas o amor a Deus vem em primeiro lugar. Então, e eles também amavam a Deus em primeiro lugar. E aí a Nossa Senhora pediu e falou assim, mas eu peço que vocês consolem os meus pais, os anjos específicos, né, que ela pediu, mas ela pediu assim, se for do agrado de Deus, se for do agrado de Deus, eu peço que vocês consolem os meus pais. Então, ela não passava acima, só se Deus quiser. Se o meu pedido for, né, o dele também. Se Deus, se Ele permitir isso, né, que vocês vão consolar os seus pais. Então, ela não ficava preocupada assim com ela, sabe? Ela ficava preocupada com os outros, né? Que os pais dela tivessem o sustento, né, a graça, a ajuda do céu para passarem pela saudade, porque não é fácil eles voltar para casa, tudo vai lembrar ela. Não é fácil, não é brincadeira. Tudo vai lembrar ela, né? E esse sofrimento é reparatório também. Os sofrimentos também dos avós de Jesus são reparatórios, né? Tudo é dos méritos de Cristo, né? Tudo. Todos esses sofrimentos, como a Nossa Senhora mesmo viu, né? Que Deus, ele se deleita nisso, né? As humilhações, as dificuldades, esses sofrimentos, para aqueles que o amam, né? Como que Deus se deleita nisso, né? Como que ele é agradável. Os sacrifícios, né? Feitos, né? Então, é muito grande isso, né? E ela não preocupava com ela. E ela, eu achei muito incrível, ela pediu aos anjos, por favor, fiquem alertas, assim, me avisem para que em tudo eu esteja atenta à vontade de Deus. Me ajude a fazer a vontade de Deus em tudo. Me avisem, me mantenha ligada, atenta, para que eu não perca nada do que Deus deseja. É muito bonito, né? Essa atenção dela, porque ela não queria perder Deus de vista em nenhum momento, porque ela só olhava para Deus, ela só era para Deus. Então, essa preocupação em estar sempre à disposição e não em nada falhar com Ele, né? Mas em tudo, né, estar pronta, né? Aquela prontidão para servir Ele, né? Então, é muito grande isso, né? Ela chamou os anjos, tudo para ajudar ela a obedecer
a Deus, e tudo é reparatório, porque ela está reparando todos nós, e é reparatório também para, principalmente porque o que ela estava vivendo ali, ela estava reparando pelas religiosas que viriam depois, pelas religiosas que viriam. Então, quando ela se preocupa em tudo obedecer às superioras, agradece onde está, valoriza o lugar que está, vê o espiritual naquele lugar, a presença de Deus, sabe, que vê a caridade de Deus pelo chamado, por colocar naquele lugar, ver o amor de Deus em tudo, e preocupa em tudo a fazer a vontade de Deus. Ela está reparando e por todas as religiosas que viriam, para que elas também vivam assim a vida, para que elas também vivam nessa atenção a Deus, nessa obediência aos superiores, nesse amor no que está fazendo, né? Viver dentro de um convento, mas vendo de uma forma tudo espiritual, valorizando a presença de Deus, valorizando o que é sagrado, valorizando, vivendo na ordem, né? Na vida religiosa, mas ela está reparando por todos nós também, na nossa vida, na nossa missão. Porque do mesmo modo que a gente precisa entrar nos sentimentos, conhecer profundamente Nossa Senhora, o que ela estava fazendo, conhecer a Deus profundamente, para que a gente saiba também como corresponder na nossa vida o que Deus também quer de nós. Então, nós temos muitas pistas, muitas dicas, e nós, seres humanos, a gente precisa de exemplo. E Deus sabe disso, que eu estava falando isso com Deus na hora que eu estava ouvindo. O Senhor sabe que nós precisamos de referência. O Senhor sabe que a gente é pequeno. O Senhor sabe que nós somos seres que influenciáveis, né? Que é normal a gente precisar de um modelo para saber como te amar. Se a gente não tiver um exemplo, a gente não sabe. Se a gente não tiver ilustração, a gente não sabe como te amar. Como o Senhor quer que nós amemos, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. Então o Senhor dá esses modelos para nós, para que nós aprendamos, né? É muito amor do Senhor nos dá. Então, quando a gente vê esses escritos, esses conhecimentos estão chegando até nós, para que nós tenhamos o modelo, para que nós tenhamos, através do conhecimento, o exemplo do que Deus quer de nós e tomar posse pelo conhecimento. Você não precisa, não é viver a mesma vida que a Nossa Senhora viveu em um templo. Não, é a sua vida, os elementos da sua vida, e na nossa vida a gente descobrir também, olha, Nossa Senhora era atenta, ela era atenta, ela não vivia para ela não se portava com ela não tinha uma existência própria para si, ela vivia só para Deus. Então em tudo ela via a caridade de Deus, em tudo ela reconhecia o amor de Deus, então ela estava sempre atenta à ação divina e pedia auxílio do céu e a ajuda do céu para obedecer a Deus. Ela não perdia tempo, né? Ela pedia todos os recursos, vamos dizer assim, que ela tinha para obedecer a Deus. Então nós também precisamos pedir ajuda, nós também precisamos pedir a graça, nós também precisamos pedir a proteção, a força para podermos também em nada deixar de fazer a vontade de Deus, em nada colocar a nossa vontade, né? Então nós também temos que ser assim, de serviço daquilo que o próprio Deus nos deu, o nosso serviço, que é os nossos anjos, que é os santos, a proteção do céu, pedir a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus, então nós precisamos sempre pedir o Espírito Santo, a iluminação, sempre chamar o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas ações, para que nós também possamos corresponder à vontade de Deus em tudo que Ele deseja, estar atento também, pedir a graça de Deus, dar atenção às coisas de Deus, não perder essa ação, e ver em tudo a caridade de Deus para conosco, o amor de Deus, até nas circunstâncias difíceis, mas ver também o amor de Deus nelas. Então é muito grande isso. E ser grato pelo seu estado de vida, onde você estiver, viver isso bem para a glória de Deus. A preocupação de Nossa Senhora de ser obediente às superioras, agradar os sacerdotes do templo, viver tudo na mais perfeita ordem, era por Deus. Não era para ela ser elogiada, não era para ela ser vista, não tinha essa visão.
Ela não queria nada. Ela queria que Deus tivesse tudo. Então Deus ia ficar honrado se ela obedecesse. Deus ia ficar honrado se ela prestasse atenção e vivesse ordenada ali, onde ela foi colocada. Então, é por Deus também que nós temos que fazer as coisas na ordem que Deus nos colocou. Seja quem é casado, viver o casamento por amor a Deus, né? Viver a vida familiar por amor a Deus, viver sua vocação por amor a Deus. E ver nas pessoas também a providência de Deus, a caridade de Deus, que colocou na sua vida aquelas pessoas para que você ame a Deus, né? Para que Deus ame elas através de você. E você para ser esse canal, né, de Deus. Então, ela estava ali unicamente para esse propósito. Então, é muito grande, muito mesmo. E aí, ela é levada até o céu de corpo e de alma. Só ela ganhou esse feito, né? Só ela e Jesus, né? Mas Jesus é Deus, né? Ele é Deus. Ela sendo criada, né? Criatura, foi elevada ao céu já tão pequena, para ter os colóquios com Deus, para ter a união com Deus. É muito grande isso. É muito grande porque ela foi testemunha da glória de Deus para todas as criaturas. Ela estava representando uma criatura da estirpe humana, que estava lá para testemunhar as maravilhas do Senhor, para testemunhar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é justo, o quanto Deus é amável. Ela estava indo para o céu para testemunhar a glória de Deus para todos nós. E como que nós também vamos? Através dos escritos, porque quando eu estava lendo, eu estava falando assim com Deus. Então nós também, Deus, somos testemunhas da sua grandeza, da sua glória junto com Nossa Senhora, porque nós tomamos posse dessa visão. Nós tomamos posse desses escritos, mesmo que a gente se sinta como autora ali, né? A Ágreda estava falando, né? Eu não sou digna nem de falar dela. Eu não me sinto nem um pouco digna de falar da beleza de Nossa Senhora, não tenho palavras. Nós também sentimos assim a nossa indignidade diante de tanta beleza, diante de tanta. Nossa Senhora, é uma vida maravilhosa. Mas ela quer que nós olhemos para o que Deus fez nela. Ela sempre pede isso para nós. Eu olho para o que Deus fez em mim. Eu vivi na vontade divina. Então ela quer que a gente olhe para o plano também. Ela quer que a gente olhe para Deus também. Então, através dela também, nós somos testemunhas da glória de Deus, porque nós temos esses escritos, né? Para também testemunhar a glória de Deus, testemunhar o amor de Deus, testemunhar a generosidade de Deus, como ela chegou diante de Deus e falou assim: meu Deus, o Senhor me faz tantos elogios, né? Me adorna com tanta beleza, mas eu sou um nada, né? Eu sou um nada, é, eu sou apenas um pó que nem merecia nada disso. É o Senhor que é bom. Eu sou pequenininha diante de vós. Um nada, não fiz nada para merecer esse amor, essa eleição, essas palavras que o Senhor me diz. É você que é grande, é você que é bom, é você que é generoso, é você que é bondoso. Mas ela está dando testemunho para calar a soberba de todos os seres humanos da face da terra, de achar que são alguma coisa por si mesmos e ver que tudo é Deus que dá, tudo vem de Deus. Que Deus é que é bom, que Deus que é justo, que Deus, Ele nos mantém por um amor e uma misericórdia dEle. É Ele que nos desejou e nos quis. Não fomos nós que merecemos nada. Não fazemos nada. Qualquer coisa boa que qualquer pessoa faça é pela graça de Deus, é pela força de Deus, não é por sua força humana. Então ela está sendo um exemplo, ela está assistindo em nome de todos nós a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus, para dar testemunho. O Senhor fez em mim maravilha, santo é seu nome. Aquele que é poderoso, cuja bondade é sem fim, manifestou a sua misericórdia, derrubou do trono soberbos, exaltou os humildes, saciou de bens os famintos, despediu de mãos vazias os ricos, acolheu Israel seu servidor, lembrado de sua misericórdia, como prometeram a nossos pais, né? Em favor de sua geração e sua posteridade para sempre. Então, ela viu tudo isso, magnífica é esse momento que ela contempla e que ela vê a glória de Deus, quem Deus é, e quanto Ele é bom, o quanto Ele é generoso, o quanto Ele é de doação, né? O quanto Ele quer se dar, o quanto Ele quer encher a criatura da sua beleza, né? O quanto Ele ama a pequenez, porque ela viu isso também, não só gosta de nada mesmo, porque
Como que pode? Só por eu ser um nada, eu estou aqui, né? Como que pode isso, né? O senhor gosta do nada mesmo, o senhor gosta de si mesmo, o senhor gosta de pegar alguém que é nada, né? E trabalhar nesse nada. O senhor gosta disso, o senhor gosta da criatura pequenina, mesmo ela não tendo nada. O senhor não está interessado que eu tenha em mim mesma, seja alguma coisa, ao contrário. Parece que quanto mais ela se aniquilava, mais ele se agradava. Quanto mais ela dizia que não era merecedora, e ela ainda se colocava a menor de todas, ele ainda mais se agradava ainda dela, mais se agradava ainda dela. E ela reconhecia: mas você é grande, você é maravilhoso. Só que tem uma coisa muito interessante também. Não é porque ela se dizia ser um nada que ela era estraga prazeres, né? Porque ela era humilde e o pobre aceita o que lhe é dado. Então ela aceitou o que foi lhe dado. Ela aceitou com agrado, mesmo ela vendo que tudo é de graça, tudo é ele que está dando, que não foi ela que mereceu, mas é ele que está dando. Ele que está dando aquele bem, que é ele que merece, né? Que é ele que é dono de tudo. Mas ela aceita as palavras, aceita o amor, não tem essas gracinhas. Ah, não, Senhor, não tem gracinha, porque o nada é assim, entendeu? O nada é desse jeito. O nada é assim. O nada não faz conta de ter nem de não ter, entende? O nada faz conta de nem de ter, não faz conta de ter e nem de não ter. Deixa Deus ser Deus e fazer o que Ele quiser. E reconhecendo que, olha, não fui eu, não vem de mim, vem de ti. Mas ela também não fica com graça, fala: não, Senhor, não fala isso para mim, não. Não, não faça isso, não. Não me traga para cá, não. Não quero. Não, ela não fica escrupulosa, porque o escrúpulo também é um existir também, é uma visão de ficar olhando para si mesmo também, né? Não, o nada só vê Deus. Não vê nada em si mesmo, só vê Deus. Então é muito grande isso para ensinar para nós também, que nós também temos que ser pequenos, que se Deus quisesse usar de nós, a gente não ficar com o nome toque para Deus. Ah, eu não posso, se eu falar o que o Senhor quer. Não, Senhor, eu tenho medo que o Senhor me use, que o Senhor fale através de mim, tais coisas. Você também não fica assim com graça. Entende? Você deixa Deus fazer o que Ele quiser, usar o de você como, mesmo você sempre se sentindo assim, um nada, um que não merece nada disso. Esse sentimento de que não faz nada é a verdade. A gente não faz nada. É Deus que faz em nós. Isso é bom. Quando você sente que você não faz nada, 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 é o sentimento do nada. É uma confirmação de que você já tem o conhecimento de si mesmo, de você já está tendo uma visão profunda da sua natureza, do seu nada, de que você não faz nada. Então não tem que se perturbar por isso, não tem que ficar mal por isso, tem que entender que esse é o nosso estado mesmo. Mas ao mesmo tempo, você sai alguma coisa boa, então você já sabe, o mais um, mais dois, o mais três que sai é Deus. O extraordinário é Deus. Se Ele fala através da sua boca, é Ele que está falando. Você sabe que não poderia falar palavras tão bem colocadas, terem luzes, se não fosse Ele, né? E qualquer coisa que Ele fizer de bom através de você, é Ele que está fazendo, né? E você não se sente nada, 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 né? Então é muito real. Então, vendo Jesus, nós temos que olhar para ela e para Deus, para ver como que nós também devemos comportar. Quais os sentimentos reais que a divina vontade faz uma pessoa? A pessoa que vive na divina vontade não tem sentimento de se inchar, de sentir-se alguma coisa, de ficar eu sei, eu faço, eu posso, eu. Mas ao mesmo tempo existe uma verdade. O Senhor fez em mim maravilhas. Então, sim, olha, eu sou uma pessoa que estou sendo iluminada por Deus, estou conhecendo a Deus, não é errado, porque você está dizendo do que Ele está derramando em você. Quando você confirma a ação do divino, é Jesus que está falando em mim. Eu reconheço, ó, nesse áudio, é Jesus que está falando na minha boca. Isso não está errado, porque você está reconhecendo que Ele está agindo em você. Você está confirmando que Deus é real na sua vida, que a ação de Deus é real, que é a palavra de Deus que está sendo dita, né? E você não tem impressão nenhuma em relação a você, você não se sente nada orgulhosa, nada,
por isso, né? Você se sente o quê? Agradecida. Mas você também se sente agraciada. Agraciada não porque você se fez agraciada, porque o Senhor fez em você maravilhas. Então, você fala, né? Se sente, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa agraciada por Deus. Não em você mesmo, você sabe que não foi você que se deu graça. Não é você que colocou nada em você, né? É Ele que é a graça em você. Então, se você tem a graça, você é agraciado, né? Então, é a verdade, a humildade é a verdade. Quando Nossa Senhora fala, e fala assim mesmo, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, né? É uma verdade, porque o Senhor fez em mim maravilhas. Então, mas ela fala, porque foi Deus que fez em mim maravilhas. Mas ela não rejeita a graça de Deus por ela ser um nada. Ela não rejeita a graça de Deus. Ela não rejeita as palavras de Deus. Ela não faz pouco de Deus, do que da ação de Deus. Por que não? Porque ela sabe que Deus quer se derramar. Porque Deus fica feliz em se derramar na criatura. Ele fica feliz de colocar a si mesmo na criatura. Ele fica feliz de falar através da criatura. Então seria tirar o gosto dele, né? Seria como tirar dele a liberdade de criar através de você. Se você não reconhecer que é Deus que falou, é como se você tirasse dele a autoridade. Não que ele perde autoridade, você não pode fazer isso, mas em você mesmo você deixa de reconhecer essa ação dele. Então a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. A gente reconhece a ação de Deus em nós, a grandeza de Deus, e a gente se sente agraciado por esses conhecimentos, por essa oportunidade, como Nossa Senhora ali também no céu estava, vendo o quanto ela era agraciada entre as criaturas, o quanto ela era privilegiada entre as criaturas, por estar recebendo tanto, 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 tanto. Só que esse receber tanto não fazia em nenhum momento ela se achar merecedora ou se achar por ela mesma alguma coisa. Nossa, então eu sou especial, eu. Não tinha isso nela. Aí ela nos ensina a humildade verdadeira que Deus deseja também. Sempre reconhecer que o autor daquele bem é Deus. Quem está colocando aquilo ali é Deus. É Deus que colocou, não foi a pessoa. Então, mas ao mesmo tempo ela perceber o amor, a caridade, reconhecer os dons que Deus está derramando, reconhecer as bênçãos que Deus está derramando, entendeu? Então é muito grande, né? Esse mistério. E Deus fica feliz, né, de derramar, justamente porque ela não quer nada. Porque justamente porque ela só quer Ele. Só importa que Ele seja feliz. Ela sabe que Ele derramando-se o faz feliz. Entendeu? O faz feliz. É isso que é importante. Deus falando através de nós, abafando através de nós, vivendo através de nós, o faz feliz, o engrandece demais. Se a criatura fica na sua pobreza e na sua miséria e fala, eu não sou capaz, não, Deus, não, eu não. Ela não está dando para ele essa felicidade de criar nela, de reinar nela, de ter liberdade nela. Ela, achando ser-se humilde, está sendo, de certa forma, também soberba. Porque existe a soberba de se achar alguma coisa para mais, mas existe também a soberba de se achar para menos e ficar se vendo a sua indignidade, se ver a sua pobreza e ficar dizendo, eu não posso, até aqui, Deus, ó, a partir daqui eu não posso te dar, a partir daqui não dá, que eu não sou capaz, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou não sei o quê, porque eu pequei demais, e ficar lembrando a Deus das misérias, da lama, e não olhar para a glória de Deus. Então a Nossa Senhora viu nada que ela era em si mesma, mas olhava para a glória de Deus, olhava para aquilo que Deus tornou ela, porque ela é o sonho de Deus. Então ela também podia se ver como eu sou linda, olhando para o plano, entendeu? Olhando para aquilo que ela é em Deus, aquilo que Deus fala, o que ela é. E nós, homens e mulheres, somos amados demais por Deus. No plano de Deus, somos muito especiais no plano de Deus, não em nós mesmos, mas em direção ao que Deus tem, ao que Deus quer realizar, ao que é Deus se movendo em nós, ao projeto, em direção ao projeto A, somos bem-aventurados em direção ao projeto inicial, ao projeto
da santificação, ao projeto para o qual nós somos criados, ao estado original para o qual nós somos feitos. Então, em direção ao plano de Deus, somos sim amados e Deus se deleita na criatura. Se deleita, mas ele não pode se deleitar se essa criatura está inchada, querendo ser Deus de si mesmo, se idolatrando o seu eu. Aí não tem como. A pessoa já tem outro, ela própria montou um altar para si mesma. Em vez dela ser um trono, lá ter um trono para Deus, ela colocou um altar para ela mesma. E está acendendo vela lá para ela toda hora. Olha como eu sou boa, olha eu. Não é isso. Isso aí não dá glória nenhuma para Deus. A pessoa está dando glória para si mesma. Ela está achando que se fez sozinha, né? Tá errado. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a humildade de Maria é exemplo para que nós também possamos viver a verdadeira humildade que Deus deseja de nós. E como que a gente sabe que essa é a humildade que Deus quer de nós? É só ver a reação de Deus. Como que Deus reagiu a esse comportamento dela? Deus se deleitou mais ainda. Deus ficou mais ainda assim, se sentindo raptado por ela, encantado, babando de amor à sua própria obra, né? Então, então Deus ficou encantado. E aí eu gostei muito do exemplo, né, para a gente entender que Deus, ele mostrou tudo o que ele é, todos os seus atributos. Ela compreendeu muita coisa que a Maria de Agreda não sabia explicar, né? Não tinha as informações para explicar. Que Nossa Senhora contemplou no céu de entendimento, de sabedoria, né? Que ela recebeu. E Deus, a mostrar tudo que ele também mostrou o seu plano. Ele mostrou todos os bens que ele tem reservado para todos os seus servos, para todos aqueles que o servirem, para todos aqueles que o amarem, né? Mostrando toda a glória que tem reservada para aqueles que vão viver no céu com ele, que vão amá-lo, que vão servi-lo, as graças, os favores especiais que ele tem em direção a cada alma, os desígnios que ele tem em direção às pessoas escolhidas por ele. Enfim, é como alguém assim que conta o seu maior segredo para alguém de confiança. Então, ele levou ela na sala secreta, né? E mostrou todos os seus tesouros, mostrou para ela toda a sua glória, toda a sua grandeza, toda a sua riqueza. E ela falou: realmente, você é o mais rico de todos, você é o único que merece ser amado, você é o rei dos reis, nenhum rei é maior do que você. Você sim é o rei, você é dono de tudo, você é tudo isso mesmo, né? E ela viu tudo isso e falou: realmente você é rico, mas ela não queria nada daquilo. É como essa pessoa que é levada nesse quarto secreto, vê toda a riqueza do rei, mas não entra e fala assim: ô, beleza, o que eu posso pegar aqui? O que eu quiser? Então deixa eu pegar essa coroa, deixa eu pegar essa joia, deixa eu pegar essas coisas enfeites. Eu posso ter tudo que eu quiser, vou pegar o mais bonito que tiver, que ela nem aí para isso. Nem aí para ganhar nada. Nem aí para ganhar nada. E Deus, como ele agiu quando viu isso? Amor essa atitude. Então, nós temos que amar Deus por Deus, não pelos bens dele. Não porque queremos nem as luzes dele. As luzes vêm porque quando ele quer derramar. Mas não é esse o nosso propósito. Nós devemos amar Deus por Deus. Por isso que a vida na divina vontade é a intimidade com Deus. A vida na divina vontade é entre a criatura e o Criador. É um íntimo da alma. Não devemos amar a Deus pensando em recompensa, pensando em ganhar consolações, pensando em ser alguma coisa no céu, pensando em posto. Nada disso, ou pensando em ser liberto de purgatório. Nada disso. Isso não é o pensamento de um filho da divina vontade. Ao contrário, foi até falado na live sobre isso. O conhecimento não faz a gente subir a cabeça assim. Na verdade, o conhecimento nos traz responsabilidade. E a Nossa Senhora sentia essa responsabilidade. Então, o que ela falou? Dá para os outros que certamente vão merecer mais do que eu. Porque quando alguém recebe muito, o ser humano é assim: se recebe muito, se acha muito, né? Mas olha para você ver o que é uma pessoa na divina vontade. A Nossa Senhora, por receber muito, se colocava menor de todos, se abaixava mais ainda.
Nossa, parece assim que quanto mais. É porque assim, ó, pensa assim, dois poços, né? Dois poços. Um poço de. Vamos ver aqui. Um poço de uns 1,5 metro. Tô pensando muito pouco, né? Tem noção de nada de medida. Vamos pensar aqui no posto de. É fundo, né? Lá é fundo, então vamos pensar em algo bem alto, assim. Vamos pensar num poço aí de uns 3 metros, né? E vamos pensar num de 5. Não tenho a mínima ideia, gente, tamanho assim. Então, esses dois poços são vazios, tá? Vamos supor que os dois poços estão totalmente vazios. Só que qual vai ter que encher mais? Qual que vai ser mais cheio? O de 3 metros ou de 5? Então, o poço de 5 vai receber mais água. Porque, então, quanto mais água ele recebe, o volume de água não é maior, revela também o quanto ele é mais fundo, o quanto ele é mais vazio. Então, esse era o sentimento de Nossa Senhora. Se eu receber muito, mais nada ela se sentia. Por tanto que foi lhe derramado, tanto que foi coberta o nada dela, a alma dela, o quanto foi enxertada por Deus, o quanto foi enchida por Deus, como um copo maior, sabe? Mas um copo maior, se precisa de mais água, mostra também mais da fundura dele. Então, assim, ela se sentia mais funda nesse sentido, tipo assim, mais nada ainda, mais ainda a responsabilidade, o quanto mais que Deus está sendo generoso comigo, é o sentimento que ela tinha em direção aos outros. Eu estou recebendo mais que os outros, então como os outros não estão recebendo igual eu estou recebendo, então dá isso para eles, porque eu já estou recebendo muito, porque eu estou te recebendo a ti, né? Eu estou tendo esse colóquio, né? Então já me foi derramado tanto, o que mais? Eu não quero, eu não preciso de mais nada, porque eu já te tenho. Então, o sentimento de filho da divina vontade é você é morado, você não existe mais. Você é para Deus. Se você é para Deus, Deus já te possui, você já tem tudo, você não precisa de mais nada. Você não tem esse sentimento de que precisa de alguma coisa. Entende? Você se sente até mais fundo do que os outros. Por você ter lido esses escritos, você sente assim, foi um investimento maior, foi um copo que Deus encheu mais. Então, mais ainda você vai rezar e vai pedir para os outros, porque aqui ela rezou pedindo pelos pais, ela rezou intercedendo para que as almas recebessem esses bens, os servos que Deus quisesse, né, administrar esses bens, desse para eles. Ela não queria nada e isso muito agradou a Deus. Por quê? Porque ela não teve mérito próprio, era tudo de Deus nela. Entendeu? É o carro vazio que Deus entrou. Então, a mesma coisa quem vive na divina vontade. Você é para Deus, você não existe para si mesmo, você deixa os seus direitos voluntariamente para que Deus tenha os direitos em você. Então, basta que ele entre nesse carro e tenha o propósito dele. Você não se importa em chegar no céu e falar, Deus, mas eu tenho que ganhar isso, isso e aquilo. Não tem dessa, mas não existe essa pessoa. Tem a ver com o trecho que eu li ontem. No final do trecho, Jesus fala assim para Luísa, ó. Eu li esse trecho aqui, ó. Quem se doa a Deus perde seus direitos. O sangue de Jesus é defesa das criaturas diante dos direitos da divina justiça. No final, Jesus responde a Luísa que eu acho que é por causa lá do começo, que a Luísa está falando que estava oprimida, ela estava falando que o coração dela está sangrando, né? Porque ela está tendo mortes contínuas devido à privação, né? Que não podia mais, né? O martírio dela estava muito duro, enfim. Aí no final Jesus fala assim: é eu que estou trabalhando e alargando a tua alma na minha vontade, e é uma confirmação para mim também. Além disso, não devo dar-te conta do que faço, porque tendo te dado toda a mim, olha, perdeste os teus direitos. Agora todos os direitos são meus. Sabes qual é o teu único direito? Que a minha vontade seja tua e te forneça tudo que pode fazer-te feliz no tempo e na eternidade. Então, é a única preocupação de Nossa Senhora também era trabalhar para isso, para que a vontade de Deus seja tudo. E aí, ela vendo que os sofrimentos, as humilhações, era um dos bens, né? Mandar que Deus manda. É bem, tá? Cruz é bem.
Então, ela vendo que os sofrimentos, as humilhações é uma coisa que agradava muito a Deus, ela foi e falou assim: não quero ficar privada de te dar esse bem. Eu não quero ficar privada de sofrer na terra todas as humilhações também. Mas para Deus, é para Deus, é uma coisa assim, um sentimento assim, meu Deus, eu recebi tudo de graça, então eu quero que você tenha tudo em mim, que você tenha tudo que você quiser em mim. Então, que você viva o que você quiser em mim, que você, então, a minha vida não é para me pertencer mais, entende? Você deu tudo, então também a minha vida é para te dar tudo. Então, é para você ter tudo na minha vida o que o Senhor quiser. Então, não me prive, né? Tenha tudo. E se tudo para o Senhor também é os sofrimentos, as humilhações que a criatura passa, se isso lhe dá muita glória, muito gosto, muita felicidade, que assim seja. Então, ela não falou assim: eu quero sofrer porque eu quero ficar linda, minha alma quer para mim ficar bela. Não, é para Deus. É porque isso glorificava ele de uma forma muito grande. Ele, o sofrimento voluntário, agradava muito ele, essa oferta generosa de doação, de sacrifício. Então ela falou: então se for para mim para a terra, não é para mim existir. Só você, para você usar e colocar também e seja livre. Pode mandar o sofrimento que for necessário, né? Seja feliz em mim, viva em mim. Então, a vida dela foi um dom, né? Uma doação. É muito grande isso. E aí ela vai diante de Deus e faz o voto, né? Da pobreza, da obediência. Ela pede uma permissão. Primeiro ela apresenta os votos que ela gostaria de fazer, que é de pobreza, obediência, castidade e perpétua morada no templo. Só que Deus, ela não tinha revelação de tudo. Ela não era assim, Nossa Senhora não era onividente, né? Não viu o futuro, nada disso. Ela não sabia o que ia acontecer, os desígnios que Deus tinha para ela. E ela não estava preocupada com isso. Ela não ficava assim: peraí, se eu antes de eu te pedir sofrimento, me mostra primeiro qual sofrimento que vai ser. Ela não estava preocupada com isso, né? Porque ela não estava querendo trabalhar. Não é uma coisa para ela falar assim: eu estou fazendo alguma coisa para você. Não, não é nesse sentido. Ela queria que Deus vivesse nela, fizesse o que quisesse e aquilo que mais, investisse naquilo que mais ele ama. Então, se os sofrimentos para ele são valiosos, que assim seja, para a glória dele, entendeu? Se é para ele, então ela não estava preocupada assim: o senhor tem que me dar uma satisfação do que eu vou sofrer. Igual aqui, ó, ela perde os seus direitos, ó, igual aqui Jesus está falando. Falou para Luísa: eu estou trabalhando e alargando a tua alma na minha vontade. Além disso, eu não devo dar-te conta do que faço, porque tendo te dado toda a mim, perdeste os teus direitos. Então ela também não ficava pedindo conta para Deus. Mas espera aí, eu quero primeiro, antes de eu fazer sua vontade para a terra, me dar um relatório geral. Não, era um dia de cada vez. E para viver esse dia de cada vez, ela pediu a ajuda dos anjos. Já que vocês estão comigo, me auxiliem a corresponder às demandas que a divina vontade provê a cada momento, né? Então ela não estava desesperada pensando: mas ixi, eu pedi, o que vai ser? O que vai mandar? Qual bronca que vai mandar? Não, ela não estava nem aí para isso, né? Ela só queria que ele ficasse feliz, entendeu? É muito grande, né? É muito grande. E ela confiava plenamente nele, porque ela viu que é ele que tudo governa. Os bens é tudo ele que administra. Ela viu o quanto ele é confiável, o quanto ele é bom. Se alguém falasse assim para Nossa Senhora: Deus não existe, Deus não é confiável. Ah, minha filha, tem uma testemunha ali, advogada de Deus, que defende. E nós também estamos conhecendo isso para sermos também assim. Porque nós também temos que tomar posse do que ela estava vendo. Nós temos que tomar posse como se estivesse lá no céu com a Nossa Senhora. Nós temos que tomar posse através do conhecimento, porque não está preocupado que você vá para o céu e viva isso de forma extraordinária. Você vive o reino pelo conhecimento. Então, esses conhecimentos é para proporcionar em você essa mesma firmeza. Deus é bom, Deus é confiável, Deus não decepciona. Ele sabe o que ele faz, ele sabe como é, trabalhar na minha vida. Ele é sempre bom, ele é sempre bondade, ele não precisa. Ele é o que mais você pode se aproximar
com confiança. Ninguém nesse mundo pode te dar tanta segurança, ninguém nesse mundo vai te dar segurança como Deus te dá segurança. Ele é bom demais, ele é generoso demais. Ele vê um monte de criaturas que em si mesmo é puro pó, mas ele trata com tal amor e com dignidade e quer colocar nelas as criaturas a sua beleza, e isso ele faz com a gratuidade dele, porque ele é uma coisa que ele que faz questão, é uma coisa dele. E isso faz feliz se derramar na criatura pequena. Então assim, ele não precisa se aproximar com medo, com vergonha, desviar o olhar. De jeito nenhum, é um amor reverente, mas não é um amor que te faz querer correr e fugir, né? O sentimento de nada que você sente em direção a ele, mas ele não quer te intimidar no sentido de você ir embora e não querer olhar para ele. Ao contrário, é um amor que te rapita para ele, é um amor que te mantém mais segura ainda. Então ela é testemunha e nós também somos testemunha de quem é Deus. A partir do momento que nós o conhecemos, mas também somos testemunha do que Deus gosta. Então Deus não gosta de soberba. Deus não tolera soberba. Deus ama a humildade. Deus ama o ser humano reconhecendo que ele em si mesmo é um nada. E que ele nunca tem ousadia de falar algo. Eu quero isso, eu quero aquilo. A Nossa Senhora não chegou lá no céu falando. Já que eu estou aqui, então eu faço questão que o Senhor me dá aquela coroa ali, aquele colar ali, aquilo, não sei o que, nada disso. Então você vê o que agrada a Deus, o respeito, o amor, o reconhecimento, esse sentimento de nada, mas não é um sentimento de nada que mantém a pessoa escrupulosa. É um sentimento de nada que mantém também a pessoa aberta para receber aquilo que ele quer colocar, porque você sabe que ele fica feliz em se derramar, ele fica feliz que a criatura deixe ser amada por ele, porque o reinado da divina vontade na criatura é Deus podendo amá-la e ela amando de volta. Mas é muito triste quando Deus não pode amá-la como ele deseja, porque a criatura põe barreira. Não toca aqui, Senhor, não mexe aqui, não mexe nessa gaveta, não mexe nesse armário, não tira isso do lugar, não abre essa porta aqui da minha alma. Não quero te entregar isso, não quero que o Senhor mexa nesse território. Aí então Deus assim, nossa, não confia em mim, que eu tenho tudo já em mim para colocar. Ela quer seguranças materiais, ela quer seguranças terrenas, ela quer segurar aquele apego, ela não solta a mão daquilo ali, ela não confia que eu é que tenho o melhor, que eu sei o que fazer, ela não confia que eu sou providente na vida dela, que eu posso fazer mais na vida dela, que eu sou tudo na vida dela. Ela está segurando aquilo ali, ela está segurando aquilo ali com uma força que ela não solta aquilo ali de jeito nenhum. Então ele não tem liberdade. Aí imagina quando ele encontra alguém que ele tem liberdade para agir como ele encontrou nela, liberdade para agir. E é isso que ele quer também em nós. Que nós não sejamos cheios de não me toque, né? Não toca, Deus, não fala, Deus, não. Olha a confiança. Mesmo ela vendo a pequenez dela, ela não fugiu. Ela não disse, por que vocês me trouxeram aqui? Nada disso, entendeu? Ela foi corajosa, né? Ela ficou diante dele, né? Esse é o comportamento. O rei não vai querer chamar a donzela à sua presença e vai querer que ela saia correndo de nervoso, que ela se esconda. Não, entendeu? Que ela se apresente à sala, que ela se apresente. Se ele solicitou e ela não comparecer, ele vai ficar desonrado, né? Como o rei Assuero lá ficou desonrado com a rainha lá que não quis se apresentar. Então ele ficou desonrado com ela. Ela foi motivo de vergonha para mim, né? Então não. Ele está apresentando a obra dele, né? A obra dele, ele quer contemplar a obra dele, então deixa ele contemplar a obra dele. A obra sabe que ela não se fez sozinha, mas não é por isso também que ela não vai deixar o autor a contemplar a grandeza dele, do que ele fez, e deixar ele continuar retocando e pintando e fazendo o que ele quiser, né? Porque a obra é dele, então deixa ele pôr as mãos. Essa confiança que Deus quer de nós, essa entrega que Deus quer de nós também, né? Que nós também deixemos ser moldados por Ele, totalmente moldados. Então, ela não era onividente, por isso que uns dias atrás
A Aline até comentou que ela ainda se torna para nós, como criatura, também ela participou dessa divindade pela graça, né? Deus por natureza, e ela pela graça dessa divindade, mas ela não tinha essa onividência de ver o futuro, nada disso, saber dos planos de Deus em relação a ela. Ela não sabia que ela seria mãe de Jesus. Então, ela, por isso, também é um modelo para nós mais próximo. E ela também tem uma misericórdia muito grande de nós, porque ela sabe que nós também não vemos. A escuridão que nós temos também de não saber que precisamos viver a fé. Então, também ela é um modelo de fé para nós, porque ela viveu um dia de cada vez. Então, nós espelhamos nela, que não ficou desesperada. Ela só ficou atenta a cada dia corresponder ao que Deus queria. Então, assim foi a vida de Nossa Senhora. Então, é um modelo para nós. Então, o voto de pobreza também, Deus falou assim, eu considero como se você tivesse feito pela intenção que você tem, porque Deus, ele pensa assim, às vezes ele não pede aquilo da criatura, mas só de ver que ela tem disposição para dar, ele já tem como se ela tivesse feito, por causa da intenção. É igual, por exemplo, quando a pessoa tem disposição para sofrer, às vezes ele nem permite tais sofrimentos na vida da pessoa, mas ela já tem uma disposição, é isso que ele quer da criatura, disposição, o despojar-se, né? A criatura não fica assim, isso eu não aceito passar, isso não, isso não. Não, ele sabe o que cada um pode aguentar. Deus, ele tem um carinho muito especial por nós, de não permitir algo que vai além da nossa condição. Mas ele quer a nossa disposição a si mesmo, de uma disposição de confiança, de falar assim, Deus nunca vai me decepcionar. O que ele permitir, mandar, é porque vou aguentar, não por mim, por causa que ele vai me dar graça para isso. Então, ele quer, assim, uma confiança, não uma confiança assim, ó, filha, entrega isso. Aí você fica entregando, mas fica assim, mas será que se eu entregar isso, depois ele vai aprontar comigo, né? E permitir uma coisa? Não é isso, que isso? E se eu entregar meu filho e levar meu filho? Umas coisas assim, sabe? Então é uma desconfiança de Deus, sabe? Não, é uma entrega verdadeira, uma disposição para que Deus faça a vontade dele e confiando nele, que ele vai dirigir os passos, os seus passos a cada momento e que ele, você não precisa temer, porque ele é amor, Deus é sempre amor, até quando nos sofrimentos que ele nos permite passar, até nas humilhações que ele nos permite passar. É sempre amor, é sempre bondade, entendeu? Tem um para quê de tudo, o nosso coração, sabe? Tem um para quê que ele permite as situações a gente passar. Então, se confiar, se nunca ter essa dúvida, porque o que faz o ser humano ver Deus de um jeito errado é a culpa original, né? Que trouxe a desconfiança. O ser humano começou a olhar para Deus com malícia, né? Como se Deus, com malícia, com desconfianças de Deus. E a pessoa fica até na defensiva com Deus, como Adão ficou, né? Deus só fez uma pergunta para ele, olha, por que você está se escondendo aí? Por que está acontecendo? Ah, né? Já começa assim, sabe, na defensiva, porque já premeditou que Deus seria horrível, né? Com ele. Mas é ele mesmo que estava sendo horrível, né? Então, assim, é uma visão errada de Deus, né? De, de, de não ver com esse amor, né? Que Deus é imutável. Então, duvidou de tudo isso, né? Então, ela não, ela olhou nos olhos dele, mesmo ela sendo pequena, ela olhou nos olhos dele e isso muito agradou a ele. Ele quer que a gente olhe no rosto dele, ele quer que a gente olhe nos olhos dele, ele não quer que a gente pense mal dele. E para isso nós precisamos ser purificados através do conhecimento. É esse conhecimento que vai fazendo a gente olhar para os olhos de Deus. É através do conhecimento que a gente vai começando a ver Deus de um jeito diferente do que a gente via distante, com desconfiança, com medo. Antes mesmo, quando eu ia rezar e falava assim, eu tinha medo de rezar e falar assim, eu vou pôr isso na vontade de Deus. Porque já tinha logo um julgamento. Mas se eu pôr na vontade de Deus, eu vou perder isso. Deus vai tirar isso de mim. Se eu pôr minha família na vontade de Deus, amanhã vai levar todo mundo. Então, é um pensamento horrível, sabe? Um pensamento assim, de um Deus assim, que, sei lá, meio ditador, meio aproveitador. Não sei se essa palavra é certa. Eu até peço perdão, Senhor, se essa não é a palavra. Eu não sei contar, né? Mas eu tinha medo de falar a vontade de Deus. Eu tinha muito medo de rezar e falar a palavra vontade de Deus. Me deixava nervosa.
porque eu senti uma responsabilidade nessa palavra, né? Eu senti uma responsabilidade, mas também era por causa desse germe contaminado da culpa original, né? Que faz você ter medo da vontade de Deus. De você achar que Deus, quando Ele tem vontade, manifesta a sua vontade, essa vontade pode te machucar. Essa vontade é uma vontade que vai contra a sua felicidade, mas na verdade não vai, porque a gente não sabe o que realmente é grande. A gente não sabe o que realmente é felicidade. A gente vai aprendendo a cada dia. Nós não sabemos dimensionar os bens de Deus. A gente fala que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é amor, que Deus é rico de bens, de alegrias, mas a gente não sabe dimensionar essa glória de Deus. A gente é muito pequeno. Então a gente não entende a grandeza de quanto ele é bom. Tipo assim, é um mar infinito. Nós vamos viver a eternidade aprendendo isso, mergulhando nele e percebendo isso, descobrindo isso. E sem fim, entendeu? Então, mas o que ele quer? Fé. Mesmo cega, sim, mas não é cega no sentido de. É cega no sentido assim, você é pequeno, aceita, você não é onividente, você não pode dimensionar essa grandeza, mas você acredita. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que eu posso confiar nele. Eu sei disso, né? Ele me dá provas reais disso também, né? Ele zela por mim, ele cuida de mim. É ele que tudo mantém. Aí ele pede o quê? Por que que ele mostra a natureza para nós, né? Como ele estava falando o tema. Para a gente ver, olha como confirmar como ele cuida. Olha para as aves do céu, ele alimenta os passarinhos. Para a gente perceber se, olha, ele é providência, ele sabe o que nós precisamos. Para a gente ver que não tem que ter medo, que na natureza você vê ela te alimentando, o sol te aquecendo, o vento te refrescando, a água te lavando. Então, em tudo você vê assim, olha, eu vim para te lavar, eu vim para te refrescar. Eu vim para ser essa presença, esse refrigério, essa alegria, né? Então são confirmações da ordem, que Deus é ordem. Então quando Deus pede uma coisa que nos pareça difícil e parece que é contra a nossa felicidade, é porque Ele está vendo além e nós temos que confiar que Ele vê a grandeza, por Ele ser o próprio grandeza em si, o dono dessa grandeza, Ele vê, Ele sabe o valor do que Ele está investindo que você mesmo não sabe. Então, quando ele fala, confia em mim, que eu sei o que eu estou fazendo, é porque ele sabe que a direção que nós estamos olhando é muito pequena, é miserável, não vai fazer bem para nós. Então, quando ele fala que uma coisa não faz bem para nós, é porque ele enxerga isso, nós não conseguimos enxergar porque a gente tem uma vista curta, por causa do amor próprio, porque o amor próprio é uma paixão. O amor próprio faz o ser humano ficar doído. Não, mas isso eu não quero, Senhor. É meu ursinho de pelúcia que eu idolatro, esse meu apego. Mas é muito importante para mim, Senhor, isso. Aí Jesus fala: renuncia, filha. Renuncia essa realidade, renuncia essa visão. Você vê muito pequeno, você não tem que ver mais alto. Renuncia, porque eu não. Eu falo, mas por que Jesus só fala que o que o Senhor tem é melhor? A gente não consegue dimensionar isso. Mas Ele é o dono dessa glória. Ele é o Criador de tudo. Se Ele está dizendo, nós temos que acreditar, né? Por isso que eu falei da confiança cega. Que aos poucos você vai entendendo e vai vendo, nossa, ele tem razão. Depois você olha para trás e fala, eu chorei por causa disso. Eu fiquei apegada por causa disso. Meu Deus, eu tava, nossa, como que eu pude, né, trocar o amor de Deus por algo tão pequeno, por algo tão miserável? Sério que eu fiquei perdendo tempo por causa dessa coisa idiota? Meu Deus, quanto eu sou burro. Quanto eu sou um nada mesmo. Aí você vai entender, eu não sou nada. Mas quando ele fala que eu sou um nada, mas eu sou um nada mesmo. O buraco é fundo, né? Né? E ele sabe. Aí você fica até aliviado. Ai, que bom que eu confiei nele. Ufa, ufa, me safei de uma armadilha que eu tava caminhando. Entendeu? São as pequenas vitórias que vêm da confiança. E a alma fica feliz, engrandece o Senhor, porque ela reconhece à medida que ela vai experimentando essa confiança. Mas tem que abandonar, tem que obedecer. Se não tiver obediência, não tem essa vitória. Se não tiver obediência à palavra de Deus, quando ele fala renuncia,
Faça o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Você está na dor agora, no amor próprio, não consegue ver o que eu estou vendo, mas faça o que eu estou dizendo. E eu precisei fazer isso hoje, né? Eu precisei fazer isso porque, de novo, me veio de novo um sentimento de rejeição muito grande do amor próprio, ciúme, sentimento de ser trocada, que eu tenho muito esse sentimento de ser trocada pelo meu esposo, sabe? Quando a gente sai, né? E vê ele sempre incomodado com outras pessoas, nunca feliz pelo que tem, nunca consegue ficar inteiro nos lugares. Tá sempre parecendo que tá fugindo, incomodado com alguém. E a gente se sente trocada, né? Aí foi uma luta para obedecer. Não vou arrumar confusão. Jesus já falou o que ele queria de mim. Mas eu falei, Jesus, está doendo, Jesus, dentro de mim ainda parece que a paixão está queimando. Senhor, não é uma cruz, é cruz, eu sei que é boa. E eu tinha lido, né? Já tinha ouvido o estudo, a parte da Nossa Senhora, essa parte inicial. Eu falei, a Nossa Senhora falou que aceitava todas as humilhações. Se o Senhor está me mandando essa humilhação, eu quero aceitar também, mas me ajuda a me render. Parece que tinha uma resistência, sabe? Porque tava doendo demais. Eu falei, Senhor, mas tá doendo, tá queimando, eu tô com raiva, é real, eu tô pegando esse sentimento. Mas eu não quero ficar olhando para minha miséria. O Senhor falou que fica triste. O Senhor falou que se eu ficar triste, o Senhor tá triste em mim. O Senhor já me deu muitos recados do que o Senhor quer, mas me ajuda, Senhor, porque tá doendo. Mas é a cruz é assim mesmo. Às vezes você fala, tá doendo, Jesus, tá queimando, tá difícil morrer. Tá queimando demais. Eu tô com raiva, eu tô com vontade de dar umas paneladas no meu marido. Eu tô com vontade de dar uns tapas nele. Eu tô nervosa, Senhor. Eu tô nervosa, sabe? Eu fiquei num conflito com Jesus, né? Mas eu quero, amor, mas eu quero te obedecer. O Senhor já falou, o Senhor já falou. Aí eu fiquei pensando na Nossa Senhora. Eu fiquei pensando no que Nossa Senhora no céu, nesse momento, porque eu fiquei pensando, ela era um nada, ela não estava preocupada com ela. Ela nunca se achava alguma coisa, então eu não vou dizer para Deus. Aí eu falei, Senhor, eu abri uma passagem da Bíblia que só falava meio que de castigo. Eu falava, eu mereço. Eu mereço porque se eu estou passando por esse sofrimento, eu mereço. Quantas vezes na minha vida, na minha juventude, eu te troquei também. Quantas vezes eu te troquei por outros amores? Quantas vezes também se eu estava segurando, mesmo na igreja, as suas mãos, na rua, mas estava olhando para o outro lado. Estava olhando para minhas vontades, para as minhas paixões. Quantas vezes também eu te descartei? Quantas vezes eu não vi o seu amor, eu não valorizei o seu amor, eu não cuidei direito do Senhor, porque eu cuidei das minhas coisas. Então eu mereço esse sofrimento por causa de tudo que eu já vivi. Então eu aceito, eu não vou dizer que eu não mereço, porque a Nossa Senhora nunca diria isso. Olha lá, a Nossa Senhora falou que a Nossa Senhora era santa, sem pecado, e disse que era a menor de todos. Quem sou eu para me achar a soberba? Pode ser isso também. Você falar assim para Deus, eu não mereço esse sofrimento, eu não mereço ser humilhada pelo meu esposo, eu não mereço passar por uma situação de que eu me sinto rejeitada, eu sou muito bonita, eu não mereço passar por isso. Essas coisas assim, sabe? E eu falei assim, não, eu mereço sim, eu mereço, eu aceito as humilhações, como a nossa senhora falou que na terra aceitaria, mas porque ela sabe que isso te agrada. Então também, então, mas eu vou ser sincera com o senhor, tá doendo, mas eu pensei, mas é cruz, cruz tem que doer, não é gostoso, não é uma coisa, se não doer nada é esquisito, né? Falei, não, tá doendo, mas claro, é real, tá queimando, tá me cortando. Aí eu fiquei num conflito. Falei, aí mesmo assim eu tava chorando, eu tava nervosa e conversando com Deus naquela batalha e pensando em tudo que eu tinha ouvido, em tudo que eu tinha escutado da Nossa Senhora. Fiquei com isso muito forte na minha cabeça e vim para o atendimento que eu já tive, né, com a Aline. Voltei para as mensagens anteriores e li tudo de novo e fiquei meditando de novo. Meu Deus, que perfume que entrou aqui no quarto. Meditei tudo de novo, tudo de novo, as mensagens, de novo, e fui lendo e fui renunciando, e falando, é o amor próprio. Aí tinha uma mensagem que ela pôs assim, o demônio sabendo que você tem essa dor, esse ciúme, que isso te cutuca, é um tipo um botão que se apertar vai doer em você. Você não, é uma dor que para você é insuportável, né? Essa realidade, tem um apego aí ao esposo, então é o ponto que você tem que renunciar. E você não tem que ficar pensando nas misérias dele, tem que rezar por ele, você tem que. Mas você pode, né, morrer, você pode. Aí quando eu fui lendo de novo e meditando, me veio muito forte assim, peraí,
Peraí, aí eu juntei tudo, as pecinhas. A live também foi muito importante, porque falou no final sobre isso, que a gente não existe mais para nós. É Deus, a gente vive para Deus. Não é a santidade na divina vontade para nós sermos felizes para nós mesmos aqui, não. É para Deus. Então, quem existe de verdade? Aí eu fiquei pensando assim, peraí, Senhor. Então tá, o senhor sempre falou isso, peraí. Aí eu levantei e fiquei falando sozinha mesmo no quarto. Falei assim, eu tô morta. Como que uma pessoa defunta, pensa como que é um defunto. Eu fiquei mesmo falando sozinha alto assim. Peraí, pensa assim, ó, um defunto. Quando o defunto morre, ele não deve mais nada para ninguém. Ele não tem que ficar chateado com ninguém. Se alguém estiver lá no velório falando bem feito, eu te odeio. Não importa mais nada. Desaparece toda a terra para ele. Desaparece todas as impressões humanas. Porque ele morreu. Então, qual é a única realidade que ele vai ter? Deus. A única coisa que vai restar para ele ver, Deus. Não que na terra ele não tinha, mas ele estava distraído com a vida, com os problemas, com as coisas. Então ele não via Deus. Ouvia, mas via misturado com muitas coisas. Mas quando ele morreu, não tem escapatória, não tem mais ninguém. É ele, Deus. Então, não é o que eu vivo. Eu tô morta. O defunto não fica chorando e remoendo nada. Não fica com dorzinha, se sentindo humilhada, nem se sentir cheio de chifre na cabeça. Porque o defunto morreu, o defunto não tem que. Nada da terra o toca mais. Nada da terra o toca mais. Nada da terra o importa mais. Porque morreu. Ele morreu. Ele está morto. A única realidade que tem é Deus. Então, qual a realidade que eu tenho hoje? Então, eu estou morta. Como que eu tô? Aí eu parei de chorar. Sumiu, secou o choro. Porque eu falei assim: por que eu estou chorando mesmo? Eu estou morta. Eu morri. Quem vive em mim é Deus, eu não existo mais. Então, o amor próprio é existir. Se eu ficar pensando nas minhas coisinhas, eu estou com amor próprio. Mas eu não existo mais. Eu tinha lido isso ontem, sobre quem vive na divina vontade perde seus direitos. Mas sabe quando dá um insight na sua cabeça mesmo, quando você vive e aquilo te toca de um jeito assim que você fala, peraí, eu tô morta. Então por que a pessoa morta vai ficar preocupando? Por que a pessoa morta vai ficar sentindo assim o seu eu dolorido? Acabou. Acabou. Eu tô na terra ainda, entende? Eu tava falando da morte, da vontade. Entendeu? Mas eu estava meditando sobre um defunto para entender o que é morrer para a sua vontade. Quem tem vontade em mim? Então, eu não vou vingar. Eu vou fazer de qualquer jeito. Fazer a comida para o meu esposo, estar com ele. Não por ele, por Deus. A única a realidade que eu faço tudo é por Deus. É Deus que existe agora. Para mim mesmo, eu estou morta. Então, eu não preciso esperar. Igual Nossa Senhora não queria nada, mas ela não ia querer nada nem no céu. E na terra ia querer um monte de coisa? Não. Na terra também não queria nada. Então por que eu tenho que querer alguma coisa? Por que eu tenho que querer ser a mais amada entre as esposas? Né? Ser elogiada, ser vista, ser isso, ser aquilo. Ser considerada, ser consolada. Por que eu quero isso se eu morrer? O defunto morreu. O defunto não fica querendo água, comida, nada. Né? Não fica querendo nada de ninguém. Né? A única realidade dele é o eterno. Então, a minha única realidade também é essa. Eu estou na terra, sim, estou viva, vou comer, normal, por Deus. E, e você e a pessoa que não existe por si mesmo, aceita o que lhe é dado, come o que lhe tem para comer, aceita as pessoas que Deus colocou na vida delas, não fica também. E outra coisa, se eu também sou nada, eu também não vou me achar mais do que ninguém, porque o defunto. Ah, igual quando eles põem assim no cemitério, aquelas frases assim, aqui todo mundo é igual. Então ninguém ali se acha nada, né? Porque quem sabe que é nada e não se acha nada, vai amar o próximo como a si mesmo. Então o próximo também é um nada. Ao contrário, eu quero que as pessoas também reconheçam isso. Ame a Deus também por Deus, entendeu? Então eu vou ter misericórdia do meu próximo. Eu vou querer para ele o mesmo que eu quero para mim. Então não tem mais também que ficar magoada com rancor, com nada. Pô, eu tenho que ficar com misericórdia, com piedade daqueles que ainda não conseguiu, assim, entender isso. E não me sentir mais, menos, nada. Eu sou um nada. Aí, sabe quando você fica... Mas eu fiquei repetindo, eu falei assim, não, até implantado dentro da minha cabeça. Senão eu tenho que... Nossa, não é que eu tenho que abrir minha cabeça agora e enfiar essas verdades aqui dentro, Senhor. Mas eu fiquei repetindo isso várias e várias vezes, falando,
Eu tô morta. Não tem por que eu existir. Tô perdendo tempo. Tô perdendo tempo. Quem existe é Deus. Quem vai amar através de mim é Deus. Quem vai viver através de mim é Deus. O bem não vai ser eu dando para a pessoa esse bem. É Deus através de mim que vai amar essas pessoas. É Deus que vai existir em mim. Como também a nossa só vem para a terra para Deus ser tudo nela. Para Deus fazer o que Ele quiser nela. Então, por que que eu estou chorando e me lamentando como se eu estivesse viva? Né? Sabe quando... Aí foi muito importante fazer isso em voz alta, pensar, meio que enfiar, tentar enfiar que as verdades pela cabeça fora, até me convencer, sabe, daquilo. Então aí para mim foi muito libertador, unido ao estudo, foi muito importante. Foi muito importante. E depois disso, mas parece que depois disso eu até respirei melhor, entendeu? Porque eu tava me sentindo um pouco sufocada, né? E depois disso eu fiquei melhor, assim, falei assim. E aí eu senti mais carinho ainda pelo meu esposo, mas não era meu carinho. Eu senti mais compaixão ainda, sabe? Porque eu tava com raiva, porque era eu antes. Eu tava com vontade de dar uns, né? Mas também Deus, eu sei que Deus fica chateado, mas ao mesmo tempo, junto ao amor próprio, e atrapalha tudo, né? Aí eu fiquei lendo tudo de novo do atendimento, lembrando de tudo de novo que Jesus pediu para obedecer, para obedecer. Então, às vezes, para obediência, tem trecho do livro do céu que fala disso, é uma guerra que acontece para obediência vencer, mas ela tem que vencer. Essas palavras têm que ser encarnadas dentro de nós. E às vezes é uma guerra com a resistência que nós temos dentro de nós, que quer chorar, que quer se justificar, que quer dizer, mas está doendo, mas não estou aguentando, tá ruim, tá difícil. Mas a gente tem que calar os sentimentos, tudo isso, e ficar com a palavra, porque o reino da divina vontade é a palavra reinando em nós e ela tendo a permanência, ela sendo considerada. E é isso que importa, né? Então, é muito grande, muito, muito grande. Então, continuando, a Nossa Senhora, ela, a pobreza, Deus já considerou como se ela estivesse vivendo, porque ela ia receber dos reis magos, né, ouro, né, e era importante a providência de Deus, porque o filho da divina vontade não tem, não coloca nada. Você come o que lhe é oferecido, aceita o que for dado. Se a pessoa te dá de aniversário um presente caríssimo, não importa. Você não vai ficar com graça. Ah, mas é caro, você me deu um brinco de ouro. Ai, meu Deus do céu, não. Você não tem nada, nem para você. Sabe, você não faz, você não olha o em si o que está recebendo, mas o propósito. Quando ela recebeu esse ouro, porque eles iam precisar fugir para o Egito, então eles iam precisar de ter recurso para comprar, né? Tem que comprar o animal, tem que comprar os suplementos, né? Coisa, porque eles iam viver em outro lugar, ia ter que se adaptar. Então, o gasto para viagem, o gasto para ficar, para morar em um lugar, que aí a gente não sabe como que fizeram lá, né? Se aluga, como que é essa questão. Mas eles iam precisar lá, trabalhar lá, ficar lá, né? José ia se adaptar lá, aquela vida, até Deus mandar de volta, né? Mas eles também não viam, não pensavam nisso, era um dia de cada vez, não ficar desesperada. Ah, o que que vai acontecer quando chegar no Egito? Se nós não formos aceitos? Não tinha nada disso, entendeu? Nem José poderia ter essas preocupações porque ele vivia na santidade humana, né? E sobre os reflexos da divina vontade, mas Nossa Senhora não, né? Então, mas só a intenção de... E ele falou, olha, o que eu não pedi de você, não se preocupe, porque através de você vão vir jovens no futuro que vão fazer esse voto de pobreza, né? Então tá reparando, já formando nela o depósito das almas, sabe? De todos os bens que Deus está confiando para as almas. Por isso também que mostra como que ela é dispensadora dos bens de Deus, assim, né? Tipo distribuidora, né? Porque ela falou, dê para os outros, né? Dê para os outros. Então, as almas que vão receber a graça de viver a pobreza, que vai fazer o voto de pobreza na vida religiosa, entendeu? Então ele falou, mas é como se você já tivesse vivido. A obediência também não é bem assim, porque teria situações. A obediência a Deus. A obediência aos homens deixa a pessoa meio presa ao humano, né? Então, a castidade, sim, era isso mesmo, né? Tudo faz parte, né, dela ser pura, santa, imaculada, né? Então,
a perpétua morada no templo também não, porque ela não ia ficar lá para sempre, ela ia sair, né? Então não. Mas ela também não sabia. Mas ela não ficou questionando Deus. Ah, mas eu gostei tanto daqui, eu não quero sair daqui. Não tem isso. Ela não ficava também desconfiada de Deus. Não, mas o que que Deus me põe no lugar e depois não me dá segurança de que eu vou ficar? Não tinha isso, né? É uma confiança muito grande, né? Em Deus, assim, sabe? Que Ele sabe o que está fazendo. Então, você também não fica fazendo planos para futuro, assim, sabe? Por mais que você sabe que hoje Deus te pede uma coisa, você não fica pensando assim, ele vai me pedir isso perpetualmente. Amanhã pode te pedir outra coisa, amanhã pode te ensinar outra coisa diferente. E você não fica olhando para trás e fala assim, mas eu não tinha essa informação antes, Senhor. Agora que o Senhor está falando, só falando, agora ele quis abrir o véu, agora ele quis explicar mais coisa. Então você não fica assim pensando, ah, Senhor, mas por que que você me deixou antes na escuridão, então, tipo assim, de certa forma? Por que que antes você não me deixou entendendo direito? Não, porque não era hora de trazer esse conteúdo. Então você confia que Deus é que dirige, é como a gente viu testemunho na comunidade. A gente não entrou sabendo assim tudo que nós veríamos, todos os livros que Deus ia mandar para ler, por que Ele ia mandar. A gente só foi obedecendo, como a Aline fez. E a gente foi vendo o cerquinho da divina vontade, foi vendo que Deus sempre nos protegeu, que Deus sempre nos caminhou, mesmo na cegueira, às vezes, que a Aline fala assim, gente, às vezes na confiança cega, de não saber exatamente se estava fazendo certinho, se estava entendendo certinho, mas obedecendo às inspirações de Deus, nas formações, falando as inspirações que Deus estava dando, e a gente foi vendo assim que Deus, como a gente ficou nesse, nessa sombra de Deus, a gente percebeu o quê? Nós somos testemunhas do quê? Que Deus cuidou de nós e que Deus não nos deixou a gente se enganar. Até quando a Aline revelava coisas que ela ainda não era capaz de alcançar, aquele entendimento assim de uma forma assim de experiência, de uma amplitude, mas depois ela via que as coisas se ligavam, né? Ela falou assim, meu Deus, como que foi bom confiar em Deus, né? Eu confiei em Deus, eu confiei no Senhor, né? Então, a gente é testemunha da grandeza de Deus também. A gente é testemunha que Deus cuida. A gente é testemunha que Deus não nos engana. Que Deus nos formou direitinho na obediência, do jeito dele, do jeito que ele pediu. Né? Nunca, né? Sempre nos instruir assim, para não fazer besteira, igual lá. A Nossa Senhora lá, sendo nada, ela ia obedecer a ordem do lugar. Ela não ia ficar falando, essas orações aí não precisa, porque vocês já estão diante aqui da Arca da Aliança. Ela não ia fazer uma coisa dessa, né? Isso não precisa, isso não, né? Não ia. Então também, se eu sempre oriento assim pra gente, participa direitinho na paróquia, não chega lá se achando alguma coisa, impondo o seu jeito de rezar e dizendo, ah, aqui tem que impor a vontade de Deus aqui. Nunca Deus falou isso para mim. Vai lá no grupo de oração e fala a partir de hoje que eles têm que rezar diferente e só ensina o livro do céu lá. Eu respeitava a ordem do lugar. Era obediente à coordenação, obediente ao que estava acontecendo lá. As orações, nunca me sentindo melhor do que ninguém. Ao contrário, né? Então, isso aí a gente vai vendo assim, meu Deus, como que Deus cuidou de nós e não deixou acontecer uma confusão com o nosso grupo, como até com outros grupos da Divina Vontade aconteceu, porque eles começaram a impor isso nos lugares que estavam indo, né? Achando que era assim que tinha que ser. Né? Então, você vê assim, Deus nos colocou numa rede curta para o nosso bem. E quando Deus também nos põe numa rede curta, nos permitindo sofrimentos, a gente tem que confiar nele, porque está vendo coisas no nosso coração que a gente não consegue também dimensionar. E coisas assim, que tem um zelo, né? Então, se ele vê assim, ela vai se inchar demais, então eu ponho ela na frieza. Se ele vê assim, ela ainda é pegada, então a gente põe na rede curta, porque sabe, olha, se para ela tudo for fácil, se ela tiver tudo perfeito, ela larga de mim na hora. Ela larga do livro do céu para ouvir os homens, para estarem com os homens, para estarem com as criaturas. Ela larga de tudo muito fácil. Então, às vezes, Deus te educa numa rede curta, não porque está sendo um carrasco, assim, é porque está zelando e você tem que confiar que Deus sabe o que Ele permite, né? Quando Ele tira os seus gostos espiritual para as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo, porque te conhece, né? E Ele conhece, e Ele vê, além dele saber da glória dele toda, de quem Ele é, do que Ele pode, Ele também sabe do que você não pode. Ele também sabe do nada que você é, de um jeito que você não consegue ver. Então Ele sabe. Então a gente tem que confiar que Ele tem olhos em nós,
Ele é todo olhos para nós. Ele não tira os olhos de nós. É nós que tiramos os olhos dele quando a gente quer interpretar as coisas é, aos nossos modos. Quando a gente próprio quer fazer as coisas pela nossa força. Mas eu também tenho que confiar em Deus, porque Deus deixou muito claro para mim. Confia em mim, deixa que eu cuido do seu esposo, deixa que eu cuido das suas coisas, cuida das minhas coisas. Então acabou. Eu tenho que confiar, porque eu não tenho dimensão do que Deus vê. Por mais que eu estou estudando, eu recebo de gole em gole. Então eu confio em Deus, que naquilo que eu estou cega, quantas escuridões nós temos, mas nós não temos que ficar desanimados por causa disso. Ao contrário, nós temos que continuar caminhando e confiando nele. Entendeu? A gente também não sabe de um palmo à nossa frente o que será, o que se dará. Hoje a gente pede uma coisa, amanhã pode te pedir outra. Mas você precisa confiar nele. É isso que ele quer. É isso que ele quer de cada um de nós, essa plena confiança, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui que eu posso falar, né? Acho que eu já falei muita coisa, né? De Nossa Senhora, né? É muito grande, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei que eu não falei. Eu acho que eu já falei tudo, sim, tá? Depois eu vou continuar, porque eu vou continuar ouvindo, né? É, eu já anotei, né? Já comentei tudo o que eu anotei. Mas é isso. Então, ela também não ficou pensando mal de Deus porque ele falou com ela, olha, ficar perpetuamente aí no templo, não. Ela aceitou, ela não ficou pensando mal dele, né? Não. Mas ele falou, considere tudo isso aí como feito. Porque falou, eu não se preocupa que eu vou levantar almas que no futuro vão viver isso, vão viver a perfeita morada em um convento, em uma congregação, em um mosteiro. Eu vou levantar umas consagradas, né? Então, ela também estava ali para reparar por todos os religiosos. Então, é muito grande, ó. Ela tá depositando a vida das criaturas nela, entendeu? Ela está vivendo a vida das criaturas. É muito grande, né? Muito grande mesmo o que Deus está fazendo, né? Então Nossa Senhora é modelo de vida para todo mundo, para a mulher casada, para um jovem também, para uma jovem, para um religioso, para um sacerdote, né? É um modelo, mas... Né? E quando nós vemos os escritos, estava falando uma coisa muito importante. É necessário penetrar neles, ler com atenção, ouvir com atenção, para a gente entender o sentimento que Deus estava tendo, o que Deus gosta, ficar esperto e prestar atenção no que ele gosta, ver, ver ele fala uma coisa, ela responde uma coisa e ver a cara que ele fez. Tipo assim, olha, ele gostou, ele recebeu isso com muito apreço. Opa, você já fica esperto, olha do que ele gosta, olha do assunto que ele gosta, olha o que ele considera. Então é muito importante a gente ver isso, sabe? Observar isso, porque isso é o conhecimento de Deus. É saber como ele pensa, como ele quer, qual a intenção dele, o que, que ele quer de nós, né? Como ele quer que nós, na nossa vida também, sejamos também esse nada, que não pensa em si mesmo, que não quer nada. A gente também pede para os outros, né? A gente pede para os outros, né? A gente fica preocupada com as outras almas, né? Para você ver. É isso que ele quer de nós. Não se coloca maior do que ninguém, nunca, né? Então, assim, vive a ordem no momento que foi colocado, né? Não fica com gracinha, colocando, assim, as próprias vontades. Disso eu gosto, disso eu não gosto. Isso eu aceito, isso eu não aceito, né? Nada disso, né? Então, mas ao mesmo tempo, fala com Deus com propriedade. Que ela falou, olha, eu gostaria de fazer. Veja se o senhor também concorda, se é o que o senhor também deseja. Eu gostaria de, por amor a vós, prestando essa homenagem para o senhor, eu gostaria de fazer 4 votos diante do senhor. Então você também apresenta a Deus, né? As coisas normais. E ele também tem coisas, talvez você se propõe a fazer, que ele fala, não, filho, eu quero te pedir uma outra coisa agora. Tudo bem. Outra coisa, ela estava preocupada em trabalhar para Deus. Então, enquanto estava na terra, tipo, merecer, mas não para ela, para doar. Entendeu? Porque ela viu que Deus é assim. Entendeu? Então, a gente também está aqui para isso, para doar. Então, mas aí o que que Deus quer de nós? Na nossa vida hoje, não é ir para o templo, né? Não é nada disso. Não vai pedir o que pediu para Nossa Senhora. O que que ele está pedindo de nós? É os conhecimentos, é o estudo,
é a divulgação da divina vontade. Esse é o trabalho que Deus quer de nós. E nós não vamos trabalhar por nós. É para Ele. Ele em nós quer trabalhar. Ele em nós quer agir. Então, Ele em nós quer existir. Então, é por Ele que nós devemos fazer. Ele deve ser o motivo de todas as coisas. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe.